Fala, falante, bom ter você aqui. Falante ou caminhante? É o nosso caminhante, você é o nosso caminhante e vai caminhar sempre junto conosco. E nós estaremos falando para você sobre histórias de sucesso e histórias de superação. Eu sou Jorge Peneiro, estou aqui com o meu amigo Rodrigo Tiso. e a gente veio dar um comitê de boas-vindas para você, porque hoje nós temos um convidado para lá de especial no Pode Subir. É o Leandro Pinho. Leandro Pinho, hoje, ele é um cidadão que está em Jundiaí, lugar especial onde eu tenho o meu escritório, e ele é head de logística de um grande laticínio que muito provavelmente você tem produtos na sua casa. Ouve essa história, que legal! Seja muito bem-vindo, meu amigo Leandro Pinho. Dê um comitê de boas-vindas para o nosso público. Satisfação, obrigado pelo convite. Vamos aí bater um papo. Como diz o mineiro, vamos prosear. Apesar de eu não ser mineiro, fiquei 4 anos lá, fiz um estágio bom. É isso mesmo. Ah, então você ficou lá em Minas um tempo? Foi. Que cidade que você ficou? Lagoa da Prata, 600 quilômetros de São Paulo, uma cidade de 50 mil habitantes, onde eu fui assumir em janeiro de 2020 um desafio de gerenciar a logística desse laticínio chamado Embaré, e que depois de 2 anos fez uma fusão com a Betânia, se tornou a Laticínios Alvoar. Então por lá eu fiquei 4 anos, levei família e tudo mais. Muito bom. Você tem filho ou não tem filho? Sim. Bom, eu tenho 3 filhos, né? Tenho um filho chamado Vinícius, com 21 anos. Esse não quis voltar, esse gostou demais de morar lá em Minas. Tenho a Manuela de 7 anos e o Vitor de 3 anos e meio, né? Sou casado, minha esposa psicóloga. Para aguentar, né, essa vida louca da logística, né? A gente Incrível equilíbrio, né? tem que ter um equilíbrio, cara, tem que ter um equilíbrio. Ah, muito legal. E como você falou, atualmente estou morando em Jundiaí. Ah, muito bacana. Terra muito boa, tô sempre por lá. Me diz uma coisa, como é que você construiu a sua trajetória? Foi na Embaré? Foi na Tirol? Onde foi? Eu tenho 25 anos de carteira assinada e 20 anos em logística, né? Eu sou do Vale do Paraíba, nasci em Lorena, morei muitos anos em Caçapava, e em Caçapava que começou a minha trajetória, né? Fui estagiário de processamento de dados na Sabesp, depois eu fui para GRSA, que é um Restaurantes Industriais, prestar serviço dentro da Nestlé Chocolates, e por lá eu fiquei 8 anos, depois mais 4 anos como Nestlé. Então eu brinco nos comentários que eu não tive um berço de ouro, mas eu tive um berço logístico muito bom, né? E aí a minha trajetória na logística oficialmente começa como operador de empilhadeira na Nestlé, e ali foi onde eu tive uma base de treinamento muito forte, né? Cerca de 2005, 20 anos atrás, a Nestlé implantando o Lean, SAP. Então, uma empresa muito voltada à metodologia. Então, eu tive esse desafio, esse aprendizado. Saí de operador, passei para líder, fiz a implantação, tive que treinar os meus pares que eram operadores de empilhadeira, até assumir uma liderança sobre eles. Então, para mim, foi uma escola ali, a Nestlé. Neste site, eu fiquei 8 anos. Depois eu tinha uma passagem pela LG Electronics, celulares e notebooks na cidade de Taubaté, onde fiz uma implantação da área de inventário, né? Ficava reportando lá um gerente de manufatura. Depois eu resolvi me arriscar e sair da região, romper um pouco essa questão do ninho, porque a minha família toda estava ali na área. Aí rodei algumas cidades, fui para Cuiabá, Vinhedo, São Paulo, Suzano, Jundiaí. E nessa transição eu passei por outras grandes empresas. Fui para a Coca-Cola, Fenza, na Zona Leste de São Paulo, fui gerenciar o CD de Itaim Paulista e um CD em Mogi das Cruzes, que era uma regional litoral leste. E ali foi mais ou menos até 2010. Então metade da minha carreira na logística, eu costumo dizer que eu tenho 10 anos de operações, onde nós tínhamos que dar a produtividade em cima do recurso que era disponível pela área corporativa ou pelo dono da empresa, né? Então, se você tivesse lá uma equipe de 10 pessoas, 2 veículos, uma empilhadeira, você tinha que dar a melhor produtividade possível dentro daquele desenho. De 2000
2011 até agora, eu venho montando a estratégia do negócio, que é onde me faz levantar da cama, né? E eu acho que sem pudor falar, né? Onde te dá tesão. Sim. Eu acho que essa é a parada da vida, você tem que levar essa energia. E os últimos 10 anos, praticamente, eu tenho trabalhado em montar estratégia. Então, onde nós devemos operar, quem nós vamos trazer para ser parceiro, qual tipo de ferramenta mais adequada para aquele momento, né? Se a gente vai investir, se a gente vai fazer um curto prazo para poder operar e depois aquela história, né? Primeiro você começa, depois você melhora, né? Então eu tenho feito muito isso. Foi onde eu tive a oportunidade de operar na Marfrig. Foram os primeiros projetos que eu tive. Só gigante, né, Pinho? Foi, cara. E a Marfrig foi para o mundo refrigerado, que é um grande desafio do Brasil ainda, né? Falta recurso, são poucos os prestadores que são capacitados para dar uma boa operação, para dar visibilidade. Mais ou menos, tá? 1% da frota nacional hoje é refrigerado. E o quanto cresce de produto refrigerado? Olha aqui na nossa mesa, né? Queijos, né? Produtos congelados, né? Então, na Marfrig eu começo a montar a operação, desenvolver fornecedores, trazer programa de excelência em gestão. Fui muito grato ali essa minha passagem. Independente do curso que você esteja fazendo, a conexão pessoal, né, eu acho que é a melhor forma de você evoluir, como profissional, como pessoa. Porque muito curso, muito MBA que você vai fazer na tua vida, não vai te dar a experiência que o cara viveu, entendeu? Porra, o cara fala assim, não vai por esse caminho, que ali você tem uma cilada. Né? Você aprende muito com o networking, né? Com as pessoas, né? Esse é o principal caminho, cara. Principal caminho. Na minha visão, porque é o que de fato tem dado certo. E aí, quando você precisa se atualizar de uma tecnologia, aí nesse cara que você se relacionou, o Rodrigo me indica cara, vai participar desse workshop, né? Vamos lá naquele curso de IA, vamos ver o que a gente pode trazer para o negócio, vamos fazer um benchmark. Mas acho que para mim um caminho é isso. Show de bola. As amizades, então, faz toda a diferença no mundo que você vive hoje. Totalmente, cara, totalmente. Numa conversa passada, veio uma pergunta bem simples, assim, né, cara, o que tu leva, né, para dividir comigo e tal. Aí eu falei, tive um insight, são os 3 R's. Primeiro, 3 R's. Conta esses 3 R's aí pra gente. 3 R's. Primeiro é o relacionamento. Cara, se você não tiver relacionamento, seu resultado é o segundo R. Pode te dar uma vida curta ali. Ele não vai te dar uma vida longa. Então, o curto prazo é o resultado que vai te manter. Mas o que te mantém no longo prazo é o relacionamento. E o terceiro, eu acho que é respeito. A partir do momento que a gente tem um respeito pelo nosso par, pela empresa, pelo fornecedor, ele faz esse tripé de ter uma sustentação, né? E eu acho que eu acredito muito nesse ponto. Faz todo sentido. Aprendi esses dias também. Esses dias não, que eu já venho trazendo aí, a gente vem fazendo de forma mais consciente. São pessoas, processos e tecnologia, né, Pi? Então, pessoas são a base, o relacionamento com as pessoas, cuidado, atenção. A gente vê você como líder, conversa com pessoas que já trabalharam contigo, fala, cara, aprendo demais com ele. Eu aprendo demais, assim, como operador, assim, aprendendo, inovando, zona de conforto para cá, PIN para lá, assim, sempre inovando. Isso é muito bacana, cara. Sim. Como que tá para você hoje liderar essa geração que está chegando, a geração Z, que vem com um monte de desafio pra gente? Conta um pouquinho para mim aí. Essas perguntas são muito capciosas, né? Porque tem muito desafio, mas tem muita coisa boa. A gente aprende demais com isso. O objetivo é inspirá-los. Sim, cara. Eu digo que na mesma proporção que tem a oportunidade, existe o desafio. Porque é tudo muito momentâneo, né? Então, se a pessoa não se sente inspirada e provocada no ponto certo, ou ela pula fora, ou ela de fato, não vai te entregar dentro do prazo que você precisa. Então, eu acredito muito em ter uma equipe, um mix, né, onde você possa trazer os cinquentões
que eu tô quase chegando lá, tô com 40 e eu vou fazer 43. Um a mais aí. Esse ano eu faço 43, mas a gente tem que ter essa galera, da que a gente fala aí, que é dos 50 acima, e essa galera aí dos 20, 30 anos. Então a gente tem que unir a experiência, tecnologia e a velocidade, né? Porque a gente tem muito essa questão da velocidade nessa rapaziada toda aí, nessa galera que tá chegando, essa ansiedade de curto prazo. Só que às vezes, muitas vezes não tem a direção certa. Então a experiência te coloca no prumo e te faz, cara, agora você pode acelerar que a gente vai chegar mais rápido, né? E eu acho que é isso. Direcionamento, né? Direcionamento. E aí você usa a velocidade deles. Porque a raciocínio rápido, né? Isso aí eles possuem muito. A tecnologia vem para poder nos questionar, fazer também, nos testar muito. E aí você usa essa galera que está chegando para poder dar mais velocidade, poder surfar essa onda aí com a gente. Chamar eles para ajudarem, né, com a tecnologia, que aí eles vão na área que eles amam, né, cara? Muito legal. Show de bola. E você acha que daqui para frente as empresas têm que abrir mais oportunidades para 50 a mais, 60 a mais, até por uma falta de mão de obra? Eu não sei se você notou que nós estamos com uma falta de mão de obra total contra a gente para trabalhar. Você acha que as empresas devem abrir as portas para esses 50 a mais, 60 a mais? Sim. Não só devem, como já estão se movimentando, né? Quando você coloca um fator importante, cara, e aí eleva para todo mundo isso. A liderança, ela não se dá somente com o estudo, né? É a experiência que vai te ajudar a resolver conflitos. Então as empresas têm feito esse movimento, seja trazendo o cara como um consultor, né, como um PJ, ou as pessoas têm se desenvolvido para poder capacitar quem está neste momento liderando. Porque é isso, sabe? As pessoas têm muita energia, a oportunidade de trabalho tem sido cada vez melhor, então as pessoas estão sendo valorizadas, principalmente quando você vai para a parte tecnológica do negócio. Muita gente boa, muita gente inteligente, mas ela não consegue exercer uma liderança sobre o outro. Tem essa dificuldade. E aí vem a experiência para poder, calma, vamos lá, né? Não é bem por aí. Aí entra no assunto que eu estava falando anteriormente. Esse movimento as empresas estão fazendo justamente para equilibrar força e velocidade. Então, assim, acredito, né, e a gente está numa fase, quem está aí acima dos 35, 40 aí, vai pegar uma fase que não, aliás, nunca vai se aposentar, né? Nunca vai sempre estar assessorando. Vai ter espaço. E ajudar na comunicação, na integração, né, Pins? Isso, a integração, 50 a mais, ajuda muito, né? Totalmente. A comunicação é muito virtual, é muito ali, ligar uma peça, apresentar, né? Pô, esse cara aqui é do nosso time, né, cara? Sim. Isso é muito legal. Show de bola. Ô Pinho, como que você acredita que é possível a gente engajar colaboradores, seja dessa geração mais jovem, a geração Z, a Y, e até as pessoas que são da geração X, 50, 60 a mais, com o trabalho home office? Você acredita que é possível? Eu estou em home office, né? Sim, é possível. A gente precisa, primeiro, ter muito claro o que cada um vai entregar. É um combinado. E aí eu acho que o maior orientador a isso é prazo e autonomia. Esse é o primeiro ponto. O terceiro ponto, que é o desafio para mim, que para você engajar a pessoa tem que se sentir pertencente. Se começamos um projeto no escritório, no corporativo, e eu só vou acionar essa pessoa quando ela fizer parte de um detalhe do plano, essa pessoa não vai ter responsabilidade, ela não vai se responsabilizar em cumprir, muitas vezes, o prazo contigo, porque ela não se sentiu pertencente ao projeto desde o início. Então a gente tem que colocar a pessoa no eixo do negócio e falar assim, bicho, todo mundo aqui, o prazo é esse, a autonomia a gente já sabe que cada um tem, né? Eu acredito que tem que ser muito nesse sentido. Minha experiência, apesar de pouco ainda, está indo para 10 meses no home office, desafio total para mim no início, porque acho que tem a parte estrutural de casa, escritório, né, filhos.
falta da sua própria disciplina, porque, cara, às vezes você vai lá, pô, deu 1h30, você não almoçou, aí quando você fala, vou fazer um lanche, tem alguém te chamando. Para quem tem paixão, né, pelo resultado, pelo negócio, propósito, né, Pi? Você vai, cara, você se perde nos horários. Então, eu tive essa dificuldade, né? Então, começa por ali. Acho que tem que ter essa disciplina, tem que ter esse cuidado. E a empresa tem que ter um acompanhamento. Porque perde o cara facinho. E o cara se perde. Tá? Perde porque tá muito longe, a falta de contato ali no dia a dia. É um grande desafio. Então, para engajar, primeiro ponto, tem que estar junto. Tem que estar colocando a pessoa desde o início no projeto. E cravar o prazo. Porque daí ela vai se virar para entregar. Medir, acompanhar, show. E acho que por último, o último movimento aí que tem sido feito é o equilíbrio para mim, que eu acho que isso para mim é importante. Ficar em casa semana inteira, bicho. Não dá, né, cara? Você tem que dar uma escapada. Vou fazer uma reunião no escritório, vou fazer uma reunião no fornecedor. Vou trabalhar de outro local, isso aí equilibra. Porque esse é o ponto, como que você renova a tua energia, Pio? Explica aí pra quem tá começando a carreira aí, porque você persistir, você, tá aqui, putz, você chega ali no limite, né, cara, assim, da semana ali. Como que você na segunda já renovou a energia aí? Ou durante a semana aí? Conta um pouquinho. Normalmente as pessoas já voltam na segunda mais cansado, né? Você não descansa no final de semana, né? Pra mim é balela quem fala descanso. Brincadeira, mas assim, eu tenho na minha mente que de segunda a sexta, minhas entregas têm que sempre ser 120%. Então, se eu tenho algo a fazer, é de segunda a sexta. E se eu tiver que estender, independente do horário para entregar, eu vou fazer. Chegou na sexta, entreguei, cai a caneta. E aí, bicho, é conexão com a família, com os amigos, churrasco, corridas, né? Isso aí faz você... Exercício físico, atividade física é primordial. Tem que oxigenar, né, cara? Eu também faço... a gente fala, toma rapé. Isso aqui eu não vou gerar polêmica, né? Mas rapé é uma medicina indígena, né? Milenar, né? Então isso também para mim me ajuda a equilibrar as minhas energias, e eu também faço essa concentração, praticamente quase que diário. Meditação. Uma meditação para olhar para si, né? Uma cura diária do seu próprio ego. Isso é uma coisa que eu tenho feito já desde a Era Lua da Prata, em 2022. Eu conheci a Lorena. E isso aí para mim foi maravilhoso. Ajuda a equilibrar demais, cara. Conta pra gente, dá mais detalhes isso aí. Eu fiquei pensando, como assim? Medita de manhã, uns 20 minutos antes de colocar o pezinho no chão, levantar da cama. Aí, o do rapé, eu achei interessante porque o meu pai, ele era baiano e ele cheirava rapé. E ele falava que aquilo ali dava uma energia muito boa para os pulmões dele, né? E aí você usou o termo, eu falei, será que é do mesmo termo que eu estou pensando? Conta um pouquinho melhor pra gente essa história. O rapé ele é feito do tabaco, né? E ele é feito da raiz de árvores. E cada uma te entrega alguma coisa. Anti-inflamatório, antidepressivo, limpeza enérgica, espiritual. E ela é feito é o mesmo pozinho do rapé antigo, que normalmente o pai poderia estar fazendo o nariz, ele te espirra, ajuda a dar uma limpa. Para quem tem rinite, limpar, né? Esse você tem um aplicador indígena, que é o Tipi, Curipe, desculpa. E você aplica nas narinas, né? E aí aquilo te dá dá mais ou menos uns 20 minutos, mais ou menos, quando você aplica de reflexão. Você se conecta contigo, e aí você abaixa a pressão, abaixa a ansiedade, abaixa tudo. Você fica centrado e organizado para você pensar ainda mais com situações complexas. Então, assim, para mim tem sido uma descoberta cada vez mais da minha própria pessoa. Então tem uma conexão também, assim, de ordem espiritual, você acredita? Totalmente. Conexão ancestral, respeito com a floresta, tem essa pegada, né, que te ajuda espiritualmente ter essa conexão, essa visão.
Curiosidade, Rodrigão, acho que não deve. Não sabia nada, então eu tô pensando assim, depois do episódio saber mais aí. Vamos testar porque eu preciso aí evoluir. O nosso caminhante vai querer saber Tá dessa sempre conversa. aprendendo aí, velho. Achei incrível, cara. Que Maravilha. legal. E você estimula os seus colaboradores a fazer alguma atividade física, alguma conexão espiritual? Como que você age como líder com eles? Cara, eu não entro muito nessa conversa individual, né? Eu acho que, para mim, uma frase que eu acho que poderia traduzir seria que a liderança, ela arrasta, né? O exemplo arrasta, né? Então, acho que é mais isso. Você gera pessoas que vão se espelhar em você sem você precisar falar algo, né? A própria curiosidade de conhecer o rapé, por exemplo, vai fazer um movimento. Pra mim faz sentido. Faz pra você e vai, né, cara? Legal. Porque acaba entrando numa zona de, cara, eu odeio academia, como é que eu vou? Mas se a pessoa vê que tá dando certo, pô, o cara, você vê que ele vem melhor, uma autoestima melhor, né? Você vai acabar arrastando. Eles acabam perguntando, né, pra ti, né, cara? Exatamente, cara. Aí vem, cara, e aí eu acho que fica livre essa conversa. Bacana. A gente está quase chegando no nosso final. Eu queria que você desse algumas dicas para as pessoas que estão nos ouvindo, para as pessoas que estão nos assistindo, de como construir uma carreira tão brilhante, de sucesso como a sua, e como que você andou tantos caminhos assim, que eu estou vendo que você é um caminhante. Você é um caminhante. Lorena, aí você fez a sua Romaria, que a gente passa por Aparecida, e foi andando, chegou em Jundiaí, você é uma pessoa que rodou em vários lugares. Como que faz para construir uma carreira igual a sua? Eu acho que a gente precisa ser desprendido. E das coisas que você não vai levar, né, para a tua vida, né? Então você tem que se prender naquilo que te faz feliz, que é a família. Acho que é um ponto inicial. E ser desprendido te dá a oportunidade de você receber um novo. Porque a cada mudança que você faz, seja de cidade, seja de trabalho, você consegue ter tem que haver uma troca. Eu te entrego o que eu sei de melhor até o momento, e eu pego o que tem de melhor da empresa e dos outros para poder fazer esse escambo de conhecimento, né? E aí a gente só começa a crescer. Tá? Eu acho que eu acredito muito nesse ponto. E a gente precisa também trazer sempre as pessoas para dentro do nosso ambiente, porque é mais ou menos, a gente faz um movimento, um impacto tão grande na vida do outro, né? Então a gente precisa ter essa consciência do quanto a gente impacta no outro, né? De quantas pessoas te seguem sem você às vezes nem conhecer, né? Então acho que isso é inspirador, né? Para mim acaba se tornando até um propósito, você levar essa mensagem para o outro. Muito bom. Deixe seus contatos de rede social, como é que as pessoas fazem para te acessar, para te seguir, para saber muito sobre liderança, para saber muito sobre logística. Como é que o pessoal te acha? Bom, acho que a rede social, principal rede hoje aí, que eu ia falar besteira, que é o Tinder do profissional. Mas no LinkedIn, você pode digitar Leandro Pinho, que vai aparecer, e aí a gente pode se conectar. Eu não consigo aceitar mais pessoas, mas você pode seguir por causa do número que o LinkedIn limita. Então você tô com 33.300 seguidores. Ali ele é limitado a adicionar o contato, mas você pode seguir e a gente vai trocando contatos, telefônica, etc. Muito bom, é isso aí. Então, Rodrigo deu o seu comitê de despedida para ele. É um privilégio, mais uma vez, sempre aprendendo com o Pinho, sempre novidades aí, cara. Foi um privilégio para nós ter você aqui, privilégio de quem está nos assistindo se inspirar com o Pinho aí, saber assim que não é fácil, tem que persistir, tem que sempre inovar, também assim não abrir mão assim do exercício físico, família, para que tenha assim uma carreira de sucesso a longo prazo, né, Pinho? Isso é inspirador aí, privilégio ter você com o Pinho. Valeu, obrigado. É mesmo aí, show de bola. E é isso aí, para você que acompanhou mais um episódio com a gente do Pode Subir, hoje estivemos com ele, o Michel Pinho. Leandro Pinho, Laticínios Tirol, que caminha pelo mundo. Saiu lá do Vale do Paraíba e veio caminhando e está em sentido à Serra do Japi. E se você também quer subir a serra, vem com a gente que com o Rodrigo e com o Jorge você pode subir. Até mais, um grande abraço.